Olá, meu nome é Maria Leopoldo, eu sou coordenadora pedagógica e psicóloga infantil. Vou conversar com vocês hoje sobre o brincar do bebê e o papel do adulto. Vou dividir essa conversa em duas partes. Primeiro a gente conversa sobre o brincar do bebê e depois sobre o papel do adulto no brincar do bebê. Esse é um assunto que causa muitas dúvidas em relação às famílias. Principalmente porque é muito comum o entendimento de que o bebê não sabe nada, não é nada, não pode nada ou pode muito pouca coisa. E que o papel do adulto seria, então, transmitir, ensinar, mostrar, mostrar o jeito certo de brincar, de fazer, de se movimentar, de encaixar. E o que a gente traz aqui, muito baseado na abordagem Pickler, é que o bebê pode sim muita coisa, sabe muita coisa e tem uma tendência inata para o desenvolvimento. Então, o grande convite que essa abordagem nos faz, a abordagem Pickler, que foi teorizada pela Amy Pickler, uma pediatra húngara, é um convite para observar o brincar dos bebês e para que a gente possa, então, entender as características e necessidades desse pequeno ser humano. Então, vamos lá. Como diria Piaget, o bebê está no estágio sensório-motor. O que isso significa? Que o bebê aprende, descobre o mundo através dos sentidos e do corpo. Então, aprender tem a ver com corpo. Então, em um primeiro momento, o bebê brinca com o seu próprio corpo. Então, no começo, a criança, quando pensando no bebê recém-nascido, o que o bebê recém-nascido sente? Às vezes a gente não vê, não percebe, mas o bebê recém-nascido sente coisas muito minuciosas. Por exemplo, a roupa no corpo, a sensação de se encostar em uma outra superfície que não o útero. Então, todas essas sensações muito minuciosas são muito fortes e importantes para o bebê. E como que isso vai evoluindo? Depois de um tempo, de alguns dias, ou um mês, o bebê consegue acompanhar com o olhar. Isso já é um movimento muito importante. E vai aprimorando essa movimentação. E o primeiro brinquedo do bebê, a gente diz que é o próprio corpo. Quem nunca viu um bebê muito concentrado, focado, olhando a própria mão, abrindo e fechando os dedos? Muitos adultos acham que isso não é nada ou não percebem a importância disso. Mas quanta coisa está envolvida em descobrir que eu tenho algum controle sobre essa mão, que eu abro, que eu vejo os meus dedos. Então, é quando o bebê vai começando a entender que ele é um corpo. Isso é muito sofisticado. O bebê ainda acha que ele é um anexo da mãe, que ele é quase uma continuação da mãe, mas nessas pequenas experiências com o próprio corpo que o bebê vai começando a ter uma percepção do seu ser. O bebê se interessa por diferentes formas, texturas, gostos, som, peso, cheiro. Então, tudo isso é uma experiência e uma possibilidade de descoberta para os bebês. Então, a gente diz, não é à toa que a gente diz que a boca é um portal sensorial, porque essa área da boca, o bebê mama ainda, então é uma área muito, muito importante para essa criança muito pequena, que tem a ver com através de onde ela testa e descobre as propriedades dos objetos e dos materiais.
O bebê brinca sozinho, mas também procura o olhar do adulto de referência. Então, faz toda a diferença se a gente está presente, olhando o bebê e passando essa segurança para o bebê, ainda que ele esteja brincando sozinho, ou se a gente está distante. Então, quando o bebê descobre os objetos, os materiais, quando ele está explorando, ele busca o olhar do adulto. E o bebê não está preocupado em alcançar novas posturas. Então, o adulto, normalmente, a gente sempre se refere ao bebê erroneamente a partir do que o bebê ainda não faz, né? Então, é muito comum a gente escutar: o bebê ainda não rola, o bebê ainda não engatinha, o bebê ainda não anda, o bebê ainda não corre. Então, na cabeça do adulto, a gente sempre está antecipando o que o bebê ainda não fez, sem às vezes olhar o quão rico é o que o bebê já faz, o que o bebê já consegue fazer. Por exemplo, esse exemplo da mão, né? Então, antes de engatinhar, muitas coisas importantes acontecem, como o bebê se apoia, como o bebê empurra o chão, como o bebê, de que jeito que o bebê descobre o seu corpo, como ele rola, como ele consegue se arrastar, de que jeito cada bebê faz isso, quais os apoios que o bebê descobre. Tudo isso, todos esses movimentos são muito importantes para que o bebê vá ganhando maturidade e confiança na sua própria competência. Então, por exemplo, se a gente senta o bebê antes que ele possa fazer isso, ele não vai se sentir seguro nessa postura, ele não vai estar maduro para estar nessa postura. Então, quando o bebê alcança com autonomia uma postura, isso reverbera emocionalmente, porque quando a gente na nossa sociedade, às vezes a gente separa mente e corpo, mas quando a gente está bem por inteiro, assim como o bebê. Então, quando o bebê está seguro numa postura, ele também está seguro emocionalmente. E quando ele está inseguro numa postura, ele também está inseguro emocionalmente. Por isso é bom a gente não antecipar as posturas, mas permitir que o bebê as alcance com autonomia. E para isso, para que o bebê alcance com autonomia certas posturas, ele vai repetir muitas vezes os mesmos movimentos, aprofundando a pesquisa dele e despertando os movimentos que despertam na sua curiosidade. Então, às vezes a gente vê numa semana um bebê fazendo a mesma postura, muitas vezes o mesmo movimento, testando, descobrindo que jeito que dá certo, que jeito que não dá certo, testando novamente. Isso é fundamental. Às vezes os adultos olham o bebê que está se esforçando muito e ficam angustiados do tipo, ai, ele está muito cansado, ou ele está sofrendo, vou sentar ele, eu vou... Mas esse esforço é muito importante também para o bebê. Então, é bom a gente poder, às vezes, se acalmar e observar, ao invés de antecipar as posturas. O bebê vai testando permanências, afastamentos, separações, jogando objetos, depois escondendo, encontrando. E esse é um jeito da criança, do bebê, ir testando o que sou eu e o que não é eu. A minha mão, eu tenho controle. Um objeto, quando eu jogo, ele sai do meu controle. É um jeito da criança encontrando e entendendo o contorno corporal, os limites do próprio corpo, o que é ela, o que não é ela, e o que ela faz nessa área entre ela e o objeto, o que ela cria nessa área entre ela e o objeto. Para finalizar, mais importante é que a gente entenda que o bebê desde cedo é um ser competente, que precisa vivenciar a liberdade de movimentos, a autonomia,
e que existe uma riqueza enorme nessas descobertas que o bebê faz através do corpo.